Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre uma das parábolas de Jesus Cristo que está lá em Mateus 13. Mateus 13 é cheio de parábolas, nós já comentamos algumas aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês a parábola da rede. Começa lá no versículo 47, dizendo: Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, os pescadores a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será o fim do mundo. Os anjos virão e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, vamos tentar entender o que Jesus Cristo está ensinando aqui. Primeiro ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha todo tipo de peixe. Quando você lança uma rede na atividade de pesca, que não é uma atividade que eu sou muito bom, na verdade eu sou muito ruim para pescar, meu pai gosta de pescar, meu irmão Juan também, mas eu não sou muito bom não tenho muita paciência lá para ficar esperando o peixe, nem tenho muita habilidade para fazer essas coisas. Mas é muito interessante de observar, principalmente quando você lança a rede, e eles faziam isso lá no Mar da Galileia, em toda a atividade de pescaria que tinha na época de Cristo. Lembra que muito da sobrevivência daquele povo dependia da pesca, do plantio. Então era uma coisa que o povo tinha muita ciência quando Cristo falava sobre a planta, sobre o peixe, sobre as pessoas entendiam isso, era do dia a dia deles. Bom, quando você lançava a rede, você nunca sabia o que ia vir. E vinha peixes que eram bons, ou seja, que dava para você vender, que dava para você comer, que iam ser úteis para o homem. E tinha alguns peixes que, não sei lá, tinha muita espinha, não dava para vender, ou vinha outras criaturas marinhas que realmente não eram úteis. Vem toda espécie de coisa. E ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante a é semelhante a uma rede lançada no mar que apanha toda a qualidade de peixes. Então, o que isso significa? Primeira coisa que me chama a atenção aqui é o uso da expressão reino dos céus. Porque, como nós vamos ver mais para frente, Cristo não está falando apenas do reino de Deus, mas do reino dos céus. E existe uma diferença no Novo Testamento entre o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus é a igreja dele estabelecida aqui na terra. O reino dos céus é o reino celestial, aquele que nós vamos poder entrar. Então, primeira coisa que eu percebo aqui é que o reino dos céus, ele pode atrair todo tipo de pessoas. E nós talvez fiquemos surpresos, né, quando nós estivermos no reino celestial. Eu ouvi isso há muito tempo atrás, eu gostei. Não uso tanto, mas eu acho que para fins de explicação dessa parábola eu vou usar essa brincadeirinha. Há muito tempo atrás eu ouvi isso. Quando você chegar no reino dos céus, você vai ter 3 surpresas. Primeiro, você vai ver pessoas que você pensou que não estariam lá. E estão. Você está surpreso. Nossa, fulano chegou aqui no reino dos céus. Segunda surpresa, as pessoas que você pensou, tinha certeza, não, esse cara vai ser exaltado, que ele é muito bom. Não estão lá. E a última surpresa é que você está lá no reino celestial, né? Apesar de todos os desafios e problemas, você, por meio da misericórdia de Cristo, alcançou o reino celestial. Então, eu gosto disso porque explica que Deus, ele é muito bondoso, que ele ama todos os seus filhos e que ele quer dar oportunidade para que todos sejam salvos. Às vezes nós pensamos que alguém é um caso perdido, às vezes nós nos sentimos um caso perdido, mas Deus, em sua infinita misericórdia, mesmo que nós não sejamos a melhor qualidade de peixe, a rede do Evangelho, ela pode nos capturar e por meio de Cristo nós podemos entrar no reino dos céus. E estando cheios, os pescadores puxam para a praia, assentando-se, apanham para os cestos bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os maus dentre os justos. Uma outra coisa aqui, portanto, é que os anjos é que farão a separação entre os maus e os bons. Não cabe a mim julgar quem é bom, quem é mau.
Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, nós temos alguns homens que possuem chaves do sacerdócio e foram encarregados de fazer determinados julgamentos. Por exemplo, o bispo, numa ala, ele pode decidir se você é digno ou não para entrar no templo. Depois de uma entrevista, onde ele vai fazer várias perguntas, ele vai constatar se você é habilitado para entrar na casa do Senhor e receber ordenanças para você mesmo e também para os seus antepassados, ou se não. O presidente destaca, é outro homem que faz esses julgamentos. O bispo, na ala, também ele decide, por exemplo, se você precisa de ajuda da igreja, como essa ajuda vai ser alcançada. Quando nós temos pecados morais, como a quebra da lei da castidade, que envolvem o nome da igreja, nós precisamos passar por um conselho. O bispo, o presidente de destaque e outros que foram delegadas responsabilidades e que vão estar envolvidos nesse processo, que é, de certa maneira, um tipo de julgamento, né? Agora, Deus encarregou essas pessoas de fazerem esses julgamentos, mas no fundo, meus irmãos, quem vai julgar cada um de nós, porque conhece todo o nosso coração, todas as nossas intenções, é o Senhor Jesus Cristo. O livro Santos traz uma história interessante da época da Segunda Guerra Mundial, onde o nazismo ele era um grande mal e os membros da igreja na Alemanha estavam sofrendo com isso. Havia ramos e membros da igreja e é muito interessante ver a coragem de alguns jovens que eles conseguiram sintonizar rádios, o rádio com uma frequência da Inglaterra e começaram a ouvir algo bem diferente do que as propagandas nazistas elas diziam. E eles começaram a ficar alarmados. Hitler é um mentiroso. Na verdade, não é o que ele diz. Eles começaram a fazer folhetos e distribuir. Bom, o governo nazista não gostou nada disso. Eles eram membros da igreja, eles foram presos e um dos jovens ele foi condenado à morte. Agora, pouco antes dele ser condenado à morte, o presidente do ramo dele excomungou ele da igreja. Por quê? O presidente do ramo ele sabia da necessidade de cumprir as leis do país e outra, ele não queria que uma perseguição do governo nazista se estendesse contra a igreja, porque os oficiais nazistas já estavam investigando a igreja, já frequentavam as reuniões e ia colocar toda a comunidade em risco. Então, para deixar bem claro que ele não apoiava esse tipo de esse tipo de coisa, né? Distribuir folhetos e falar contra o governo nazista, ele excomungou o rapaz da igreja. Esse rapazinho na prisão recebeu a notícia de que ele tinha sido excomungado, ficou muito triste, ele disse, eu sei que eu não fiz nada errado, que vai me julgar é Deus. E ele foi sentenciado à morte, né? Morreu por defender o que ele acreditava contra o regime nazista. E eu fiquei curioso, né, com isso, nossa, mas ele foi excomungado da igreja, não teve culpa nenhuma. Eu entendi, pelo relato dos santos, a preocupação daquele líder, daquele presidente de ramo e dos membros na Alemanha. É difícil a gente saber como eles se sentiram, porque a gente não está sob um regime tão intenso e que tira privilégios, direitos. Você não pode falar certas coisas, você não pode se mover, né? Você tem limites para todos esses direitos fundamentais. Mas eu entendo um pouco, lendo o Santos, eu tento me imaginar na situação e compreendo porque ele teve essa atitude. Agora, o que aconteceu é que depois de vários anos, quando um membro da primeira presidência ficou sabendo isso, eu não lembro quem agora, eu tenho que revisitar o texto, mas se vocês estão lendo o Santos, vocês vão saber. Ele ficou sabendo do que aconteceu e imediatamente pediu para que isso fosse corrigido. Então, aquela excomunhão, ela deixou de constar no registro da igreja e ele foi readmitido, embora ele já estava no mundo espiritual, aos registros da igreja como membro integral e fiel, como se não tivesse sido excomungado. Então, é só um exemplo de que às vezes nós, homens, podemos cometer erros discernindo uma coisa ou outra, mas Deus, ele julga de modo perfeito, ele olha para o coração. E quando a gente atingir o reino dos céus, os anjos que vão receber essa responsabilidade de separar o joio do trigo, eles vão estar agindo sob a autoridade de Deus e vão fazer um julgamento apropriado.
Assim será o fim do mundo. Os anjos virão e separarão os maus entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. A condenação significa nós não atingirmos o nosso pleno potencial. A única salvação que nós queremos é no mais alto grau de glória, no reino celestial de Deus. Se nós formos para um reino terrestrial, o reino celestial vai ser maravilhoso. O profeta Joseph Smith vislumbrou esses reinos e disse que o reino celestial, que é o menor dos reinos de glória, excede em beleza, em glória, tudo o que temos nessa terra. Imagina que glorioso. Ainda assim, é o menor dos reinos de glória, porque tem um reino mais inferior ainda, que é um reino sem glória, né? que é as trevas exteriores. E se nós formos destinados para qualquer desses outros reinos, nós vamos ter salvação, mas não exaltação. E salvação sem exaltação é condenação, porque nós estamos condenados, nós estamos limitados. Ainda que seja um reino maravilhoso, não vai ser aquilo que o Pai Celestial verdadeiramente quer dar para todos nós, porque Cristo morreu para que eu e você tivéssemos exaltação. Então, não limite você mesmo, porque Deus ele confia no seu grande potencial eterno. E essa parábola mostra para mim que não importa o tipo de peixe que você é quando você foi apanhado na rede do Evangelho, você pode se transformar e chegar a ser um Deus do lado de Abraão, Isaac e Jacó, assentando-se junto com o Senhor Jesus Cristo, ser co-herdeiro dele. Que grande bênção é essa! Essa também tem um aspecto interessante com relação à obra missionária. E é evidente, para mim, a primeira vez que li isso aqui, que falava da obra missionária. Porque os pescadores e os caçadores são os missionários de tempo integral. Também os membros da igreja, né? Todos somos missionários. Mas eles é que vão pescar, eles é que vão caçar. E quando a rede do evangelho atrai pessoas de todo tipo. E eu lembro que algumas pessoas diziam assim quando eu era missionário: Elder, você não pode batizar qualquer pessoa. Nós estamos fazendo algo sagrado aqui. E se ela fizer um convênio e logo se afastar da igreja, o batismo vai ser para condenação. Eu acho estranho essa conversa. Até hoje, ela não me convence muito. Batismo para condenação? Talvez você tenha batismo para condenação em outra religião, mas na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, não existe batismo para condenação. Existe sim batismo para salvação. Todas as pessoas que são batizadas na igreja, ainda que se afastem depois de terem sido batizadas, ainda estão mais vantagem do que estavam antes. O batismo para elas vai conceder a possibilidade de terem o dom do Espírito Santo se forem fiéis. O batismo vai ser um convênio pessoal entre elas e Deus, que vai abrir uma possibilidade que antes não existia, porque ninguém pode entrar no reino celestial sem ser batizado. Então é muito melhor ser batizado do que não ser batizado, porque a possibilidade do reino celestial só pode, com algumas poucas exceções, ser aberto para quem foi batizado. Quais as poucas exceções? Criancinhas que morreram antes da idade da responsabilidade e pessoas que não conseguem discernir, né, que não têm capacidade de escolher o certo e errado. Essas, pela expressão de Jesus Cristo, já estão salvas no reino celestial. Agora, nós que temos a responsabilidade, que temos como discernir o certo e errado, precisamos ser batizados. Esse é o ponto central da conversa do Senhor Jesus Cristo com o fariseu Nicodemos. Lá em João 3, fica muito claro, porque Jesus Cristo diz: aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então nós precisamos do batismo. Se você não foi batizado na igreja de Jesus Cristo Santos Últimos Dias, considere isso seriamente. Mesmo que você tenha sido batizado 1000 vezes, se não foi pela autoridade correta, que só se encontra na igreja de Jesus Cristo Santos Últimos Dias, você precisa ser novamente batizado. Por mais que tenha tido experiências boas, por mais que tenha sido um momento de libertação, de regozijo, é o batismo na igreja que vai abrir as portas do reino celestial. Aí você diz: Lucas, mas a pessoa foi batizada e logo se afastou. Não é muito pior para ela, porque ela fez um convênio com Deus, a quem muito é dado, muito é exigido, e o que peca contra a luz maior recebe condenação maior? Eu não penso assim. Eu creio que Deus, ele vê todas as circunstâncias que muitos de nós não conseguimos ver, né? Ele olha o coração, como eu tenho falado nesse vídeo, e ele vai saber se a compreensão da pessoa era tal
para ela receber a condenação proporcional ao conhecimento dela. Muitas das pessoas que são batizadas e logo se afastam não têm verdadeiramente um testemunho do Evangelho. E aí você me diz, mas Lucas, não era muito melhor que elas tivessem um testemunho antes de ser batizadas? Eu vou dizer para vocês, é melhor, mas não é assim que Deus trabalha. Porque Deus ele não exige um conhecimento perfeito para receber a bênção do batismo. Se vocês olharem as perguntas da entrevista batismal, vocês não vão ver algo como você tem certeza que Joseph Smith foi um profeta, você sabe com certeza que Deus vive, Jesus Cristo é o Salvador do mundo, você recebeu um testemunho poderoso a respeito do livro de Mormon, vocês não vão ver coisas assim. Nas perguntas do templo, elas se assemelham mais a uma certeza e a um testemunho firme das verdades espirituais. Mas nas perguntas da entrevista batismal você acredita que Deus é seu Pai Celestial? Você acredita no profeta vivo? Você tem o desejo de cumprir a palavra de sabedoria? São no sentido mais de crença do que de conhecimento. Então, quando nós somos batizados, nós o fazemos com um desejo de aprender mais, de receber o dom do Espírito Santo para ter certeza dessas coisas. Portanto, não é necessário um conhecimento muito grande das coisas do Evangelho. É necessário humildade, é necessário fé em Jesus Cristo e é necessário esse grande desejo de aprender mais. Não precisa acreditar em mim. Vai em Doutrina e Convênios 20 e 37, que fala sobre os requisitos batismais, e você não vai encontrar nenhum requerimento de Deus para que nós tenhamos um conhecimento perfeito de alguma coisa. Agora, se a pessoa se afasta depois de receber a bênção do batismo e dom do Espírito Santo, não pense você que ela está imediatamente condenada. Por todas as razões que apresentei, Deus ainda vai estender a mão muitas e muitas vezes, e talvez seja através de você, convidando ela para ter mais paz e felicidade nessa vida. Quando ela for para o mundo espiritual, o batismo representa uma vantagem também, porque aqueles que não são batizados não podem estar no paraíso de Deus. Apenas aqueles que são batizados é que podem estar nesse lado do mundo espiritual. Agora, os missionários vão para a prisão espiritual, para o inferno, e pregam o evangelho lá. As pessoas elas podem passar para o paraíso mediante a obediência às leis e ordenanças da casa de Deus. Elas precisam do batismo para ir para o paraíso. Então, quão importante é sermos batizados? Então, para mim e para você que somos missionários, nosso dever é jogar a rede do evangelho e atrair todo tipo de peixe. Você pode pensar que aquela pessoa, porque tem uma cor de cabelo diferente, porque tem tatuagem, porque tem piercing, porque o modo de falar dela é diferente, porque ela tem vícios, ela não se encaixa com o evangelho. Se você tem esse sentimento, se arrependa, porque todas as pessoas, não importa a idade, não importa o gênero, não importa o estilo de vida, não importa a visão política, são bem-vindas na Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. E elas vão ter a oportunidade de ficar no reino de Deus. E se elas decidirem sair, ainda assim é muito melhor que elas tiveram a oportunidade de conhecer essas coisas. Porque quem não sabe, daqui a alguns meses, anos, ou até no mundo espiritual, elas não venham e se voltem a Deus, lembrando que fizeram um convênio sagrado com Deus. E aí elas vão ter a oportunidade de ir no reino dos céus. Então essa é a mensagem dessa parábola. Tem outras coisas que nós podemos extrair dessa parábola? Sem dúvida, mas a minha visão nesse momento não podemos discernir, não podemos julgar quem é bom, quem é mau, quem é um peixe que presta, que não presta. Nós temos que convidar todos, a rede do evangelho é para todo mundo e Deus vai fazer essa separação no devido momento. Se nós recebemos chaves apropriadas para discernir, temos que buscar a orientação de Deus, porque Ele é que vai nos dizer quem é digno, quem não é. E ainda assim agimos dentro de responsabilidades e coisas específicas. Estou falando de líderes do sacerdócio com bispo, presidente de estaca. Eles recebem inspiração para coisa específica, como irmão, vou te ajudar a se preparar melhor para ir para o templo. Ou vou te ajudar a vencer esse vício e, portanto, você não vai tomar sacramento por um tempo. Mas eles vão receber essa inspiração. E lembra, se você se sentir injustiçado ou se alguma injustiça acontecer, Deus ele tem seu próprio modo e tempo de corrigir as coisas e tudo será feito da maneira dele, que é a melhor maneira. Obrigado por assistirem esse vídeo, encontro vocês no próximo. Até mais.